Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Regina Lúcia, sou professora de matemática e hoje eu venho aqui com um assunto que é uma incógnita para muita gente. Muitas pessoas acham que a matemática fica complicada quando entra letra na história, ou seja, na matemática. Bom, mas antes de tudo, curta, compartilhe esse canal para que atinja o maior número de pessoas, né? Muita gente tem dificuldade. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Quando você ativa o sininho, todas as vezes que eu postar um vídeo, você será comunicado, tá? O YouTube avisa que tem um vídeo novo aí no canal, tá bom? Bom, antes de começarmos a desenvolver exercício, né? O que a gente precisa saber? Primeira coisa, a gente precisa entender o porquê das coisas. E aí fica mais fácil a gente lidar com essas coisas, certo? Então, por que nós usamos letras na matemática? Usamos letras para facilitar a nossa vida. Antigamente, a forma como nós escrevíamos um certo cálculo que tinha um número desconhecido era muito longa. Olha só, 3 vezes um número desconhecido mais 5 é igual a 10. A gente pode escrever isso de uma forma muito mais simples. 3 vezes um número desconhecido mais 5 é igual a 10. Aqui também a gente pode trocar por o triplo de um número desconhecido mais 5 é igual a 10, tá? Então, essas duas formas estão corretas, né? O triplo de um número fica uma forma mais técnica, mas se você escrever 3 vezes um número desconhecido também está correto, tá? Você não vai errar na prova. Bom, entre um número e uma letra não precisa ter sinal de multiplicação, tá? Isso é uma regra que a gente vai ver lá na frente. Aqui nós trocamos, ó, a letra por essa frase aqui, ó, um número desconhecido. Ou seja, 1, 2, 3 palavras nós trocamos por X. Então, reduziu. Não ficou mais fácil? Então, a letra serve para representar um número desconhecido. Mas vamos voltar lá na história, lá no passado, porque matemática também é história, também tem história. Só para a gente entender como foi que surgiu, tá? Bom, na antiguidade, lá pelo século 3 a.C., um filósofo chamado Aristóteles, ele, para suprir a ausência de um símbolo que indicasse esse número desconhecido, um número que a gente não sabe o valor, tem valor, tá? Não é um valor indeterminado, é um valor desconhecido, só que a gente não sabe qual é. Então, para suprir essa ausência de símbolo, ele colocou letra no lugar, tá? Bom, mas o conhecimento ficou ali, essa técnica ficou parada ali, né? Só com ele, não propagou, não disseminou, ficou estacionado. Quando foi lá pelo século XV, XVI aproximadamente, aí o alemão Michael Stifel e 2 italianos, Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli, voltaram a usar letras para substituir os números desconhecidos.
mas o conhecimento também ficou ali entre eles, tá? Não disseminou, não propagou. E aí, lá pelo século XVII, um advogado e matemático francês, chamado François Viette, ele sistematizou essa prática de usar letras para representar números desconhecidos, tá? E aí, tanto aqui no Brasil, como na França, como no Japão, como em qualquer lugar do mundo, a expressão algébrica é a mesma, não muda, independente da língua falada no país, tá? Qualquer lugar do mundo, a linguagem matemática é uma só, não altera, tá? Então, no Japão, para escrever por extenso é de uma forma, mas a linguagem algébrica é igual aqui, não altera, tá? Então, ficou mais fácil e a letra veio para facilitar. Eu vou explicar para vocês detalhadamente, aos poucos, porque não adianta a gente ir com muita pressa. Matemática é uma escada, não adianta você pular do primeiro degrau para o 10º, porque você não vai entender. É um processo, tá? Então, nós vamos aos poucos e vocês vão começar a entender e vão conseguir trabalhar com as expressões algébricas. Bom, pessoal, nós estamos mais acostumados e é mais fácil trabalhar com números e símbolos das operações matemáticas. Então, aqui, ó, 3 mais 5 vezes 2 é igual a 13. Nesse caso, o x é multiplicação, tá? Não vamos confundir. Aqui, ó, é uma expressão aritmética, onde entra só números e símbolos das operações matemáticas. Relembrando, quais são as operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, tá? Bom, então, aqui não há letra, só números e símbolos das operações matemáticas. É chamada expressão aritmética. Essas são mais fáceis, porque não tem nenhum valor desconhecido. Nós estamos vendo aqui o número 3, o número 5, o número 12, e sabemos que isso aqui é igual a 13, né? Por quê? A gente tem a regra que a multiplicação e a divisão vem primeiro. Depois a soma e a subtração. Então, aqui a gente resolve primeiro. 5 vezes 2 é igual a 10. Aí, a gente repete aqui, 3 mais 10 é igual a 13. Fácil, né? Isso daqui é fácil. Agora, a expressão algébrica é a que entra números, símbolos das operações e letras, tá? Então, agora vocês já sabem a diferença entre expressão aritmética, não entra letra, só números e símbolos de operações matemáticas. E expressão algébrica, que entra números, símbolos das operações matemáticas e letras, tá? Porém, no caso da expressão algébrica, nós não utilizamos o x, tá? Então, não confundam. O x na expressão algébrica é letra mesmo. Não é multiplicação, tá? Bom, agora nós temos aqui a expressão algébrica. 2x mais 4 é igual a 20. Então, aqui o x é para representar um número desconhecido. E nós não precisamos
precisamos usar aqui, entre o número e a letra, nós não precisamos usar o símbolo de multiplicação, que é um outro X, porque senão ia dar confusão, ou o pontinho, tá? Não precisa. O mesmo acontece se tivesse aqui um parênteses. Se tiver um parênteses, um número e um parênteses e um outro número, não precisa ter o símbolo de multiplicação, tá? Bom, então nesse caso aqui, ó, como entrou letra na expressão, a gente tem então números, letras e símbolos das operações matemáticas. Nós estamos falando de uma expressão algébrica, tá? Olha só, então em linguagem natural nós temos o dobro de um número mais o triplo de outro número é igual a 50. Então aqui nós temos um número e aqui nós temos um outro número diferente. Como que a gente representa isso? O dobro de um número, o dobro, duas vezes de um número, x, que é um número que a gente não conhece, né? Mais o triplo, 3 vezes, um outro número que a gente não conhece, é igual a 50. Ok? Vou passar 2 exemplos para vocês entenderem o conceito de incógnita e variável, tá? As letras recebem esse nome, incógnita e variável. Bom, pessoal, qual que é o conceito de incógnita ou variável? Incógnita é algo que a gente não sabe, que a gente desconhece. E variável pode mudar, né? Então, vamos entender bem esse conceito para a gente conseguir associar as letras, tá? Que são as incógnitas ou variáveis, né? Bom, vamos supor, eu vou dar um exemplo assim bem simples, tá? Para ficar fácil entender. Claro que esse exemplo nem precisaria, assim, né, de cabeça a gente já consegue resolver. Mas vamos lá, vamos utilizar a incógnita ou a variável para representar. Vamos supor que eu comprei um terreno, tá? E eu marquei horário com um arquiteto muito bem conceituado na cidade, famoso, tal, e eu quero que esse arquiteto desenhe a minha casa. Aí eu marquei o horário com ele e ele só tinha aquele dia e era no meu horário de almoço. Porém, eu esqueci a documentação do terreno em casa. Mas eu lembrava que o terreno ele tem 40 metros quadrados e 5 de frente, só que eu não lembro qual o comprimento. Então, eu falei, vou arriscar, porque eu sei utilizar a incógnita, né? E vou descobrir qual é o valor, qual é a medida da lateral desse terreno, o comprimento. Então, eu sei que o terreno ele tem 40 metros quadrados, tá? De área, né? Uma área total aqui de 40 metros quadrados. E eu sei que ele tem 5 metros de frente, mas eu não sei quanto ele tem aqui de comprimento. Então, para isso eu uso uma incógnita, x. Certo? Como que eu coloco isso numa equação? Eu sei que
Para a gente fazer o cálculo de área, a gente multiplica um lado pelo outro, certo? Então, se eu tenho 5 vezes x é igual a 40 metros quadrados. Ou seja, eu sei o tamanho da frente, a medida da frente, 5 metros, eu não sei da lateral. E eu sei que se eu pegar um lado vezes o outro, eu tenho a área. Como eu tenho o valor da área, então eu tenho aqui 5 vezes x, ou seja, 5x é igual a 40. Aí, o que eu faço? Tudo que é igual, eu coloco, separo, tá? Coloco aqui o igual, da mesma ordem, e separo o que é número de um lado e o que é letra do outro lado, tá? Então, o 40 vai continuar desse lado, não altera nada. Eu preciso agora levar esse 5 para esse lado aqui. Então, o 5, ele é uma multiplicação, ele está multiplicando o x, né? Então, o x permanece, que é o valor que eu preciso descobrir, e o 5 muda de lado. Só que quando ele muda de lado, ó, ele está multiplicando aqui, eu não preciso usar o sinal. Ele passa para esse outro lado aqui na operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, ele vem para cá dividindo, certo? E aí, aqui eu repito, x é igual... Quanto é 40 dividido por 5? 8. Pronto. Então, eu já sei que aqui a minha lateral do terreno, o comprimento é 8 metros. Então, eu tenho um terreno com 5 metros de frente, 8 de comprimento, com um total de 40 metros quadrados. Então, aqui o x é uma incógnita. E agora nós descobrimos o valor dessa incógnita, que é 8. Vou agora passar um outro exemplo para vocês. E vocês vão entender melhor o conceito de variável também, tá? Bom, olha só. Aqui nós temos um taxista cobra uma taxa fixa de R$ 7,50, né? R$ 7,50, mais R$ 5,50 por quilômetro rodado. Bom, a gente sabe aqui que vai depender muito da distância, né? E a distância, ou seja, o quilômetro rodado, é um número que pode variar, ou seja, uma variável. Então, como a gente pode representar isso? Da seguinte forma: 7,50 é fixo, ou seja, 7,5 é fixo, mais 5,50 por quilômetro rodado. Quilômetro rodado não é um número desconhecido, não é uma variável. Então, aqui a gente representa através de uma letra. Então, aqui é fixo e aqui é um valor que vai depender da quilometragem, porque esse aqui vai multiplicar. Se aqui for 10 quilômetros, vai dar um valor. Se for 50 quilômetros, vai dar outro valor, né? Então, é uma variável. É uma incógnita, mas ao mesmo tempo é uma variável também. Bom, pessoal, antes de seguirmos com os exercícios para fixar o que a gente aprendeu hoje, não se esqueçam aí de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, e ativa o sininho, tá? Somente quando você ativa o sininho, você é avisado. Toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai receber um aviso, tá bom? E tem dúvidas? Coloque aí nos comentários. Esse vídeo, essa videoaula de hoje, é pedido de um inscrito aqui do canal, tá bom? Então, eu vou procurar sempre fazer vídeos a pedidos de vocês,
tá? Para sanar as dúvidas. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou postar um outro continuação desse aqui. Aí a gente vai aprender a resolver as equações algébricas, tá? Então, por hoje, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para transformar em linguagem algébrica sistematizada, tá? Como François Viette fez, né? Ele sistematizou, então nós vamos aprender a transformar de linguagem natural para expressão algébrica, certo? Então não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Mas antes dos exercícios, respira fundo. Vamos lá. Bom, aqui ó, o triplo de um número mais 4. Como que a gente pode resolver isso? O triplo, né? Vamos pegar aqui o triplo. Triplo 3 vezes de um número que a gente não conhece. Então, vamos substituir por uma letra. Opa, mas tem que ser o X? Só o X, X, X? Não! Vamos colocar outra letra. Qualquer letra. Pode ser A, pode ser Z, pode ser Y, pode ser W, pode ser... Vamos colocar que letra? D. Vamos colocar D. Então, 3D, o triplo de um número, tá? Mais 4. Pronto. Transformamos de linguagem natural para expressão algébrica, tá? Exercício número 2. A quarta parte significa o quê? Que é 1/4, né? 1/4. A quarta parte de um número. Vamos colocar que letra aqui? Vamos usar o A agora. Quarta parte de um número somada de seu triplo. De seu significa que é o mesmo número, tá, gente? Aqui, ó, de seu triplo, tá se referindo a esse mesmo número. Tá? A quarta parte de um número somada de seu triplo. Bom, mas tem um detalhe pequeno, porém importantíssimo nesse exercício. A quarta parte de um número, vírgula, não é pegadinha, é verdade. Essa vírgula aqui está querendo dizer que é a quarta parte somente desse número, tá? Então, esse 1/4 aqui, ele está multiplicando, né? Porque ele é um número fracionário, é uma fração, é um número, não é um número inteiro, mas ele está multiplicando aqui a letra A, o número desconhecido, tá? E ele está multiplicando só esse A. Mais 3 vezes, né? Mais somado os 3 de seu triplo. 3 vezes o A, tá? Bom, aí o de baixo. A raiz quadrada. É aquele desenho bonitinho assim, né? Raiz quadrada. E nós sabemos que quando não tem nenhum número aqui, ó, é 2. Então, é uma raiz quadrada. Bom, do produto é o quê? O resultado de uma multiplicação de 3 números. Ou seja, são 3 números diferentes. Certo? Então, aqui a gente pode usar a letra A para um número,
B para outro número e C para outro número. Pronto, nós temos aqui uma expressão algébrica. A raiz quadrada do produto de 3 números. É um número multiplicando o outro. Ok? Pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que eu tenha ajudado. Terá um novo vídeo, tá? Que eu já estou preparando para vocês. Continuação desse aqui. Para a gente aprender a resolver a equação algébrica com uma incógnita, tá? Lembre-se, vamos por partes. Matemática é uma escada e a gente precisa subir degrau por degrau, porque senão a gente se esborracha e não entende nada, certo? Então, bom, hoje vocês entenderam o conceito de incógnita ou variável, o porquê das letras, quando foi que surgiu, quem colocou, quem fez sistematizar, certo? Então, curte, se inscreva, ativa o sininho, compartilha e comenta aí. Comenta se você gostou, se você não gostou, se tem dificuldade, o que é que você tem dificuldade, e eu vou preparar um vídeo aqui em cima dessa dificuldade tua, tá bom? Não se esqueçam de acompanhar, logo mais vou colocar a continuação, ok? Desse vídeo aqui. E muito obrigada e até a próxima!